Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou a Carla Viviane, eu sou protetora há mais de 20 anos em Pouso Alegre, no sul de Minas. Nós temos um trabalho, eu sou presidente da ONG mais antiga da cidade, que já existe há 18 anos. A gente tem um trabalho aqui, uma história aqui, né, de algumas conquistas, em conjunto com a comunidade, com outros protetores, com outras pessoas que são ativistas da causa animal, né? E fui convidada com muita honra, fiquei muito contente com o convite, para falar hoje sobre a cidadania que beneficia os animais. E é muito isso que eu acredito. Eu acho que com o tempo a gente vai mudando essa mentalidade de acreditar que recolha de animais resolve os problemas, de acreditar que a solução da proteção animal é recolher, é criarmos ONGs, é fundarmos instituições para acolhermos os animais que precisam. Quando, na verdade, gente, com o exercício da cidadania dá pra gente fazer muita coisa. Primeiro, que todos os protetores, todas as pessoas que lidam com a causa animal, elas precisam compreender que a obrigação de fazer pelos animais é do poder público, né? Está previsto em lei, na Constituição Federal, que os animais domésticos e domesticados são de responsabilidade do município. Esse é o primeiro assunto. A partir daí, a gente entende que a gente não tem mais a obrigação e o dever, enquanto protetores, de recolher todos os animais que precisam. E quando que a nossa situação vai melhorar? Quando esse artigo da Constituição ele for colocado em prática. Quando a lei estadual, por exemplo, de Minas Gerais for colocada em prática. Essa lei que determina que os municípios têm responsabilidade e que devem amparar os animais domésticos, os cães e gatos, que estão dentro dos limites do município. E como que a gente pode fazer, exercitar essa cidadania que beneficia os animais? A primeira coisa, primeiro a gente precisa se informar, acho que está todo mundo aqui no curso para isso é muito importante. E a primeira coisa é se informar sobre os seus direitos, sobre os deveres e sobre a legislação como funciona, para saber o que a gente pode cobrar do poder público ou não. Então, o primeiro ato de cidadania que todos nós podemos fazer é nos informar. O segundo ato é cobrar, tanto dos gestores quanto do legislativo, que implantem legislações, né, que votem projetos a favor dos animais. A cidadania, para mudar os rumos de qualquer coisa, não só da causa animal, depende muito da provocação da população. Muitas vezes o poder público ele fica inerte, né, e ele começa a atender demandas do município ou dos munícipes, né, dos cidadãos, das pessoas, a partir dessa provocação. Então, como que eu posso ajudar? Né? Primeira coisa, acompanhando de perto as ações do município em relação aos animais. O município meu tem um programa de castração razoável. Ok. Então, vocês acompanhem esse programa de castração, vejam os critérios como que é, ajudem a divulgar, participem, entendam, para vocês conseguirem tanto orientar as outras pessoas nesse sentido, quanto entender como funciona o trabalho, como funcionam os critérios e utilizar essa ferramenta para você poder, por exemplo, ajudar os animais da sua comunidade. Essa é a primeira coisa. Mas no meu município não tem nenhum tipo de programa implantado. Então, vamos aqui nos informar. Através desse curso, eu acredito que tenha muita informação nesse sentido. Mas a gente precisa entender algumas questões básicas da proteção animal que vão fazer a diferença nessa hora. Eu sou uma pessoa que estou incomodada com a quantidade de animais nas ruas sofrendo, incomodada com os maus tratos que os animais sofrem dentro de casa. Como que eu posso agir? Vamos começar do começo, então. Primeira coisa, a proteção animal, para a gente poder mudar essa situação que existe dos animais na cidade, a primeira coisa a gente precisa entender quais são as medidas que precisam ser tomadas, que precisam ser implantadas enquanto política pública. Não é dever das ONGs e não é dos protetores promover essas ações. Quem tem que fazer isso é o município, que tem dinheiro para isso, que tem condições de contratar gente capacitada e de viabilizar essas políticas públicas que atendam indiscriminadamente todo mundo. Então, a primeira coisa, a proteção animal, ela tem alguns pilares, né? Que é a castração,
que é a punição para maus tratos e que é a conscientização. Acho que são esses 3 mais básicos. Como que o município está agindo nesse sentido? Ah, meu município não tem nenhuma implantação. Então vamos pesquisar, vamos atrás de programas, vamos atrás de cursos como esse, né, para levar para os nossos legisladores e levar para os nossos gestores essa solução. Como que a gente consegue convencer? Geralmente com mobilização de pessoas. As pessoas podem organizar um abaixo-assinado, organizar reuniões, solicitar reuniões com os gestores, solicitar reuniões com o município. Nenhuma política pública é implantada se não houver diálogo. Então, a primeira coisa é que o protetor ou as pessoas que vivem, para cuidadores de animais, pessoas que vivem nessas condições de se indignar com o sofrimento dos animais e querem melhorar a situação, a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver é o diálogo. A gente precisa ter portas abertas no legislativo, portas abertas no executivo, para sentarmos e conversarmos com quem tem o poder, porque vai depender deles a implantação, né? Depois, uma segunda coisa é uma capacidade de mobilização. Quanto mais gente cobrando, quanto mais gente engajada, vocês podem criar e-mails, vocês podem criar abaixo-assinado, vocês podem comparecer às sessões da Câmara. A cidadania depende de cada um de nós. Vou compartilhar aqui a experiência de Pouso Alegre, né? Há alguns anos, né, começaram a ser implantadas algumas políticas públicas aqui na minha cidade, que é Pouso Alegre, no sul de Minas, graças à iniciativa de alguns vereadores e também ao apoio popular. Então, quando houve uma mobilização dos protetores nesse sentido, no sentido de apoiarem esses projetos de lei, apoiarem essas solicitações, lotar a Câmara, mobilizar, procurar os demais vereadores, solicitando que votassem favoráveis a esses projetos, procurando o prefeito. Então, o que foi construído aqui durante esses anos? Gente, não é perfeito, temos problemas de animais nas ruas, tem uma proteção animal grande e engajada na cidade de Pouso Alegre, mas que ainda tem uma demanda enorme de animais que ainda não foram atendidos. Aqui é um problema que existe em todos os lugares. Aqui não é, em termos de abandono, aqui não tem essa diferença. Mas aqui tem algumas políticas que amparam esses animais. A primeira delas é um programa de castração em massa, que acontece. O município possui um castramóvel, que ele fica aqui periodicamente, depois ele é cedido para outros municípios e volta. Além disso, existe um centro de bem-estar animal, que está muito aquém de seu ideal, mas que faz um trabalho razoável no que se propõe, né? Que é a recolha de animais em situação de emergência, animais castrados, cadelas no cio, animais doentes, atropelados em situação de emergência. Então, o município tem um carro apelidado de Samuvete. Esse carro recolhe os animais que estão em situação de emergência, levam para o centro de bem-estar animal. Lá eles serão atendidos por veterinários e serão reabilitados, recuperados, tratados e depois castrados e devolvidos no local de origem. Por quê? Porque hoje em dia não existe mais a recomendação de recolha de animais para fins de controle populacional. Já sabemos que a recolha de animais ela não funciona. Essa é uma segunda política pública. Uma outra política pública interessante que existe em Pouso Alegre é um programa de plantão veterinário, onde os animais que estão em situação de emergência, animais de rua ou de protetores previamente cadastrados, esses animais eles têm acesso ao atendimento veterinário de plantão. Então, aqui, quem cuida desse setor é a Defesa Civil da cidade. Então, a gente liga, que a Defesa Civil é um serviço que funciona 24 horas, a gente liga lá, explica a situação, solicita qual que é a clínica que está de plantão, são clínicas veterinárias particulares credenciadas pela prefeitura. E aí a gente recebe a autorização e encaminha o animal para lá. Às vezes ele fica internado, a prefeitura fornece o tratamento também. Não é um programa amplo que atenda a grande população. Ele atende animais de rua ou animais de protetores e ONGs devidamente cadastrados. Mas já é um bom avanço também. O que falta em Pouso Alegre? Falta um programa de conscientização, e medidas administrativas para punir pessoas que cometem maus tratos.
falta também a identificação desses animais. Né? Como que a gente vai saber quem foi o autor do abandono se esse animal não está devidamente cadastrado e identificado? Então, esse é uma outra política que falta, que nós estamos aí na luta todos esses anos para implantar. Então, assim, não são as ONGs e protetores que têm que implantar esses programas, porque as ONGs e protetores não têm recursos para isso. Além de que ONGs e protetores são formados por pessoas voluntárias, pessoas essas que têm seus afazeres, sua família, seu trabalho, pessoas essas que não podem abrir mão da sua vida para trabalhar voluntariamente, sem receber, sem remuneração, né, nessas políticas públicas. Então, sim, quem tem que fornecer isso é a Prefeitura Municipal, porque ela tem condições de viabilizar esse tipo de política pública. Além disso, o município precisa também trabalhar com a questão de acumuladores de animais, que são aquelas pessoas que desenvolvem uma doença psíquica, uma doença mental, a partir desse amor pelos animais. Ela perde o controle, elas começam a acumular animais e todos eles vivem em situação de miséria e de muita privação, tanto o protetor quanto esses animais. Então é importante que o município também monitore isso, acompanhe. Que infelizmente essas pessoas elas tendem a ter uma saúde debilitada, às vezes elas chegam a falecer, ou elas adoecem e não conseguem mais cuidar desses animais. E aí quando a gente vai descobrir, essa pessoa tem 100, 200, 300 animais. E o município vai ter que cuidar de emergência, porque o dever legal é dele. Então é importante que o município faça esse monitoramento. Mas esse assunto, por exemplo, de acumulação, ele é amplamente desconhecido. São raros os municípios no Brasil que têm o conhecimento e o entendimento para lidar com esse problema. Então, mais uma vez, em forma de cidadania, nós como cidadãos, nós temos o dever, né, e podemos e devemos procurar o município, procurar o gestor público municipal para implantar ações nesse sentido também. Que lide com os acumuladores de animais, que lide com os abrigos de animais, que lide com os protetores, porque muitos dos protetores eles tendem a recolher mais animais do que a capacidade de mantê-los. Então, eu acredito muito que não existe proteção animal sem conhecimento, né? Só o amor que a gente tem pelos animais, ele não é um bom conselheiro, né? Essa compaixão, esse amor que a gente sente, ele muitas vezes faz a gente agir na emoção. Então é muito importante que nós protetores, nós gestores, nós cuidadores de animais, a gente tenha esse discernimento e a gente entenda que primeiro a gente precisa ter o conhecimento para fazer um bom trabalho, porque só com o conhecimento e um bom trabalho é que a gente vai estar cuidando bem desses animais. Eu entendo que muitos de nós estamos muito cansados, né? E eu tô falando aqui principalmente para protetores, não para políticos e gestores, porque só quem é cuidador e só quem tem muitos animais sabe a luta que é para mantê-los. Nós não temos descanso, nós trabalhamos de domingo a domingo, em feriados, nós temos um desgaste emocional enorme, porque somos assediados pela população o tempo todo, né? A população tende a procurar protetores e ONGs em vez de procurar o poder público para resolver a questão dos animais. Nós temos uma questão cultural muito grande de abandono e descarte dos animais. Então, as pessoas primeiro apelam para protetores que querem se beneficiar da nossa compaixão, né? Então, eu acredito muito que a proteção animal ela só pode ser bem feita a partir do momento que nós temos um conhecimento. Desde como fazer o manejo, desde como fazer uma boa adoção, desde como implantar políticas públicas. A implantação de políticas públicas depende de estudos, né? Depende de pessoas técnicas qualificadas, depende de um trabalho de convencimento do poder público, dos gestores, dos legisladores, para eles entenderem que o que a gente está pedindo é muito legítimo. E o que nós estamos pedindo é que sejam implantadas políticas públicas que são de responsabilidade do município, que estão previstas em lei. Eu acredito muito que o mundo não precisa de pessoas heróicas, o mundo não precisa de heroínas, o mundo não precisa de pessoas que são salvadoras, sabe? Pessoas que agem à margem da lei.
O mundo precisa de cidadãos. Como o tema da minha palestra é a cidadania que beneficia os animais, eu acredito muito que no trabalho, em vez de termos uma pessoa, um gestor, um legislador, um vereador, ou um presidente de ONG, uma presidente de ONG, ou uma cuidadora, que sozinha abraça o município, que sozinha faz todo o trabalho que deveria ser do poder público, eu acredito muito no pouquinho de cada um que não pese para ninguém. Então eu acredito que todos nós devemos orientar as pessoas, né, encorajar as pessoas para elas fazerem parte desse grande trabalho que é cuidar dos animais, né? Eu acredito que cada pessoa pode e deve, por exemplo, monitorar o próprio cão que está na rua da sua casa, aquele cão comunitário, que ele pode dar uma carona para uma terceira pessoa que precisa levar seu animal para castrar e aquela pessoa não tem carro, né? Que ela pode, de vez em quando, fazer uma vaquinha para levantar um dinheiro para um tratamento de um animal de uma pessoa carente, mas que cuida bem daquele animal. Eu acho que poucas ações, pequenas ações de muita gente fazem muito mais diferença do que grandes ações de poucas pessoas. Porque essas poucas pessoas, elas têm limite e elas tendem a ficarem sobrecarregadas. Eu acredito que a gente precisa muito, os cuidadores, os diretores de ONG, estabelecer um diálogo com a sociedade, no sentido de que a sociedade entenda a profundidade e o tamanho do nosso trabalho. E para isso, cabe a nós, protetores, cabe a nós, cuidadores de animais, repassar informação, né? Semear a informação. Mas mais do que isso, é cobrar também, principalmente do poder público. Os trabalhos de educação continuada, que começam nas escolas, que tem nos postos de saúde, né? Que vão fazer, por exemplo, um levantamento da quantidade de animais, né? O município não sabe como vai fazer esse censo de animais, porque a maioria dos municípios, eles usam algumas estimativas baseadas na vacinação antirrábica, mas não faz muito sentido, sabe? Porque não são todos os tutores que têm a responsabilidade de levar seus animais para vacinar nas campanhas antirrábicas. Então, é muito importante que a gente já chegue para o município, pelo menos com algumas ideias que eles possam implantar, né? Porque o município, sim, ele tende a ficar inerte, ele só vai agir quando ele é provocado. Como que a gente pode fazer? Vamos sentar aqui, vamos reunir com o secretário, vamos reunir com o secretário de saúde. Por exemplo, uma sugestão, os agentes da dengue. Eles visitam de casa em casa. Os agentes comunitários de saúde que conhecem toda a comunidade. Aqui em Pouso Alegre, por exemplo, eu sempre estou em contato com a agente de saúde do meu bairro pelo WhatsApp. Ela podia ter um formuláriozinho lá no cadastro, né, dos postos de saúde, para saber quantos animais as pessoas têm, quais são castrados, quais não são, né? Poderia haver um dia de cadastramento desses animais, programas de implantação, de identificação desses animais. Aí sim, a partir de um levantamento, a partir de um número palpável, nós vamos ter uma noção do que precisa ser feito, né? De quanto tempo, quantas pessoas, qual o valor, né? Qual é a demanda de castração. A partir daí a gente consegue fazer um trabalho, por exemplo, de estimativa de números de castração contínuas que precisam acontecer. E assim, às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, parece que eu nunca vou conseguir, parece que é impossível, parece que é difícil. Sim, é uma tarefa muito difícil, porque temos uma questão, além de tudo, cultural, das pessoas que usam e descartam os animais, né? Os animais ainda não têm valor na nossa sociedade, não têm respeito. Existe sim muita gente que gosta, muita gente que está se conscientizando, mas se a maioria das pessoas se preocupasse, os animais não estavam na situação que estão. Então, o fato é que nós precisamos quebrar essa barreira, sobrepor essa barreira cultural, né, de maus tratos aos animais que existem, né, e criar ferramentas para começar a conscientizar a população. Para o gestor público, é sempre muito interessante apontar valores,
né? O que é mais interessante para um município como Pouso Alegre, por exemplo? Aqui nós temos em torno de 160 mil habitantes. Tem um abrigo com 3 veterinários públicos, né? Toda uma equipe de limpeza, uma diretora, né? Toda uma estrutura. Lá hoje tem cerca de 150 animais com capacidade para 80. A maioria deles estão lá em situação provisória, então assim que eles se recuperarem, eles serão devolvidos na rua. Qual é o custo disso? Se eu explicar para o meu gestor, se eu explicar para o meu prefeito que é muito mais barato eu promover a castração de uma cadela do que depois resgatar os filhotes dela na rua, fraturados, por exemplo, e que o município vai pagar esse tratamento, é uma conta que é interessante a gente fazer para o gestor. O que é mais interessante? Eu pegar aquela cadela e castrar ela no primeiro cio, antes do primeiro cio, ou eu esperar ela ter 8 filhotes para depois o município ter que castrar ela e mais 8 filhotes. E mais os filhotes desses filhotes, se o município não castrar a tempo. Então, todo esse custo, todo esse valor, o que é mais interessante? A gente fazer a microchipagem com o valor, por exemplo, de uma castração, a gente fazer a microchipagem de 10 animais, que eu sei que se eles aparecerem abandonados, vai sobrar para o município vai ter que promover um atendimento, uma castração e tal, ou eu fazer o cadastramento desse animal, para o município implantar de repente uma multa por abandono, receber esse dinheiro, encaminhar esse dinheiro para um fundo municipal, e esse fundo municipal reverter os recursos para cuidar dos próprios animais. Entendem? Então, assim, às vezes o município fala que não tem dinheiro. Tem, existe dinheiro, existe previsão orçamentária, essa desculpa não existe mais. A gente precisa se informar sobre isso também, né? E, como eu estava dizendo, muito importante é a gente entender qual que é o nosso alcance. Nós, como gestores de abrigos, né? Eu sou gestora de um abrigo particular, eu sou presidente de uma ONG, nós, enquanto protetores, e nós, enquanto cidadãos, porque não precisa necessariamente ser protetor para exigir que o município faça o papel dele. Então a gente precisa entender, olha, se eu encontro uma pessoa doente na rua, se eu encontro uma pessoa em situação de emergência, eu não levo ela para minha casa, eu solicito os serviços públicos. Aqui no município, por exemplo, nós temos um SAMU. Então a gente solicita o SAMU. Na falta do SAMU, a gente consegue um bombeiro, né? A gente encaminha para um hospital público. O tratamento vai ser feito via SUS, né? Se eu encontro uma criança em situação de rua, eu solicito o conselho tutelar, né? Se acontece um crime, a gente aciona a polícia. Por que quando se trata de animais, são os protetores que têm que resolver? É essa mentalidade que a gente precisa mudar. Porque a gente, às vezes, na aflição, na intenção, no desejo de fazer o melhor pelos animais, a gente acaba tirando do município a responsabilidade dele. Uma outra ferramenta muito importante na questão cidadã é provocar o Ministério Público. O município da minha cidade não está cumprindo o que diz a legislação. Né? Por exemplo, existe lei federal que determina a castração. O meu município não implantou. No caso de Minas Gerais, existe uma lei municipal que é muito clara em relação às obrigações dos gestores do município na implantação de políticas públicas para animais. Meu município não está implantando. Opa, peraí, então eu vou procurar o Ministério Público, eu vou fazer a denúncia para que o Ministério Público possa abrir um processo, vai fazer uma investigação, o Ministério Público vai apurar aquela denúncia e pode chegar a condenar, e pode solicitar para o juiz, né, que o juiz condene o município a implantar essas políticas públicas. Eu acho que, eu tenho muita convicção, na verdade, que a mudança vem de nós, que a mudança vem dos protetores, a mudança vem dos cidadãos, né? Essa cidadania de acompanhar os trabalhos, de levantar custos, de ver como funciona, de entender, né? Uma outra função também é votar bem, né, gente? É votar bem. É votar em realmente quem tem histórico na proteção animal, é votar em quem tem sensibilidade com a causa, de quem se interessa por entender a causa. Porque em épocas de eleição,
aparece muito político querendo pegar votos, porque o eleitorado da causa animal, ele é um eleitorado fiel que só vota em protetores. Então, muitas vezes, com uma boa propaganda e um bom marketing, alguns políticos, eles se aproveitam desse engajamento que a proteção animal causa e se lançam, né, como candidatos da causa animal, e isso não é verdade. A gente precisa ver o histórico das pessoas, o nível de preparo das pessoas, o nível de conhecimento, para que, de fato, pessoas sensibilizadas com a causa animal possam se candidatar para realmente fazer a diferença. Pessoas que têm sensibilidade têm conhecimento, porque o conhecimento da causa animal é só ele que vai salvar os animais. Só o conhecimento, só através do conhecimento, com medidas articuladas e bem pensadas, técnicas e científicas, que vão salvar os animais. Que vão criar políticas públicas, que a partir dessas políticas públicas, os animais serão salvos, os animais terão melhoria de vida. Obviamente, isso é um processo que já está acontecendo há alguns anos. A gente já viu, sim, muita diferença de 20 anos para cá, por exemplo, em relação à consciência de adoção, em relação à consciência de castração. E todo esse trabalho, toda essa mudança de mentalidade aconteceu graças a poucos que começaram lá atrás. Quando a gente começou a ONG aqui 20 anos atrás, a gente era motivo de chacota. As pessoas riam da gente na rua. As pessoas se sentiam ofendidas quando a gente pedia doações. E hoje tem muita mais gente engajada. Hoje temos outras ONGs na cidade, temos outros cuidadores independentes. Por quê? Porque as pessoas foram se sensibilizando e foram entendendo a importância do trabalho voluntário, foram entendendo a importância da cidadania. E tá aí. Esse tipo de mudança, ela acontece gradualmente mesmo, mas graças ao engajamento de cada um de nós. Com o tempo, com a evolução da sociedade, eu tenho muita fé que as coisas vão melhorar. Mas precisamos jamais esmorecer e entender quais são as medidas corretas que nós vamos tomar. O nosso papel enquanto cidadãos é para isso. É cobrar as melhorias, cobrar a implantação correta de políticas públicas, cobrar que sejam feitas com critérios científicos, votar em pessoas que são engajadas de fato na causa animal, né? Convidar todo mundo para fazer cursos, para entender, para se engajar, né? Trabalhar a mentalidade de adoção, de que animal não é coisa. E é assim que a gente vai ver a diferença. Espero ter contribuído. Estou muito honrada com esse convite e estou sempre à disposição do fórum para quando precisar.